Olá, seja muito bem-vindo ao AZ Talks. Hoje vamos bater um papo muito importante sobre logística com grandes nomes do setor. Os meninos estão aqui com a gente hoje. Eu recebo o Leonardo Brasil, que é diretor administrativo da Expresso Nacional e cofundador da AZChip. Recebo também Alex Mota, que é cofundador da AZChip, e o Tomio Iano, que é presidente da UNTOL, a União Nacional de Transportadores e Operadores Logísticos. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado, Maria Clara. Obrigado, Maria. Bom, para começar a nossa conversa, eu acho que é importante a gente entrar na questão da lei do frete mínimo, né? Que é uma lei que foi criada após a greve dos caminhoneiros. Acho que todo mundo se lembra disso. Foi um momento bem impactante aí para todo mundo. E ela foi criada para que houvesse um piso para o transporte rodoviário. Então, uma lei que influencia toda a atividade no país. Tomio, mesmo com esse objetivo, por que essa lei ainda gera tanta tensão no mercado? O que acontece? Bom, primeiramente, obrigado, agradeço aí pelo convite aí do Leonardo, né, do pessoal da AZChip, o Bruno. Então, o piso mínimo ele foi criado, né, após a greve de 2018, né, paralisação. Em 2019 veio o piso mínimo, consolidando aí uma reivindicação dos caminhoneiros autônomos, né, para que realmente tivesse um piso mínimo, uma tabela de frete, para que eles trabalhassem daquele piso para cima, um valor mínimo de frete que eles achavam que era o básico para poder trabalhar. Porém, o piso mínimo acabou ficando no esquecimento por um bom tempo, né, rodou só em meados de 2019, parou e voltou essa história novamente, né, não tinha fiscalização mais pela NTT, e agora no início de 2025 os autônomos voltaram a reivindicar o piso mínimo. Então a NTT voltou às autuações, às multas, a partir do mês de julho de 2025. Em outubro a gente teve uma alteração da questão da fiscalização e vem impactando diretamente o setor de logística em geral no Brasil, tanto para a indústria quanto para o transportador e principalmente para o autônomo, né? Uhum. Então, na época da criação, foi uma forma mesmo de acabar com a greve, de acalmar os ânimos naquele momento. Exatamente, foi a forma que o governo achou, né, para poder ajudar o autônomo e realmente não se tocar mais no assunto greve. Certo. Foi feito um levantamento, né, que só em 2025 foram aplicadas mais de 37 mil multas relacionadas ao frete mínimo. Quem que está pagando essa conta? Na verdade já passa bem disso, né? Já temos uma informação de que já passam de 60 mil multas só em 2025. E as multas são para transportadores e para a indústria que contrata o frete, né? Quem trabalha abaixo do piso mínimo e contrata o frete, né? No caso, a indústria contrata a transportadora. Se ela pagar abaixo do piso mínimo, ela é autuada. Se a transportadora trabalhar abaixo do piso mínimo e subcontratar esse frete, ela também é autuada. Certo. E como que o mercado pode fazer para se proteger nesse sentido? É lei, né? Então não tem o que fazer. É lei que a gente tem que seguir, né? Concorde ou não, a gente precisa que as empresas em geral, tanto transportadoras quanto a indústria, se conscientizem, né, da importância de cumprir uma legislação. Certo. Com essa movimentação toda, né, essa tensão que a gente vê em torno da lei, será que ela pode ser modificada? Existe algum trabalho da associação, por exemplo, em torno disso? Sim, houve uma audiência pública esse mês em Brasília, na NTT, para tratar justamente das alterações, né? Porque o piso mínimo ele vem impactando e prejudicando principalmente quem o reivindicou, que foi o próprio autônomo. Então, como o piso mínimo ele não dá margem para uma transportadora ou para a própria indústria subcontratar, então o autônomo, que é a ponta mais fraca, é a última ponta desse negócio, está ficando de fora. Então, nessa audiência pública se discutiu diversas sugestões, né, para se alterar o piso mínimo, só que como é uma lei, o básico dela, o principal, o eixo dessa lei, só através do Congresso, né, de uma nova legislação. O que a NTT está fazendo é tentar ajustar os valores, né, para que realmente possam ser viáveis principalmente para os autônomos. Uhum, então, que bom que está tendo uma movimentação. Sim. Já, né? Leonardo, agora eu queria que você falasse um pouquinho para contextualizar. A gente sabe, falamos aqui, né, de quando foi criada, por que foi criada, mas qual o principal problema que a lei do frete mínimo tentou resolver, né, quando ela foi criada? O objetivo é de trazer um frete mínimo, o próprio nome fala mínimo,
Então ele não tem imposto embutido, ele não tem margem administrativa embutida, lucro, não tem nada. Mas para dar um norte, principalmente para aquele motorista autônomo, que algumas vezes ele está sem orientação de valores. Qual que seria o valor mínimo dessa operação que eu estou fazendo? Então a tabela de frete mínimo, ela vem e direciona. Essa operação, o valor adequado é esse. Só que ela vem de encontro, em confronto com a lei da oferta e procura, né? Que é a possibilidade de negociar os valores do frete de acordo com o mercado. Certo. Você acha que do ponto de vista econômico, né, é economicamente viável e operacional também? Essa tabela, ela protege o mercado, na sua opinião? Assim, eu acredito que se ela for equalizando ao longo do tempo, ela pode ser benéfica. Que nem o salário mínimo foi benéfico para o trabalhador. A tabela de frete mínimo está muito parecido com o salário mínimo. Ele tem um objetivo, o salário mínimo, de equalizar e falar assim, pessoal, o trabalhador tem que trabalhar daqui para cima. O frete mínimo, ele também tem esse objetivo, esse caminhão tem que rodar daqui para cima. Porque senão esse motorista, ele vai deixar de existir, ele não vai conseguir acompanhar a competitividade de grandes transportadores. Só que o efeito está acontecendo o inverso. Porque a indústria ou o mercado, no geral, para sair da tabela de frete mínimo, ela vai lá e contrata grandes frotistas. E aí a regra já muda, porque, por exemplo, essa regra ela não funciona para o agregado. Então o autônomo é uma lei direcionada para o motorista autônomo. Então quem reivindicou acaba que sai se prejudicando no curto espaço de tempo. Então, às vezes, como você citou, o salário mínimo, às vezes é porque uma lei ainda está engatinhando, vamos dizer assim, né? Está sendo desenvolvida e de acordo com os erros e com as falhas que a gente está vendo também, né? Tomi, quais os pontos da lei que mais geram hoje erro de interpretação e autuação? Hoje ainda tem muita dúvida, né? Mesmo já quase, 10 meses de fiscalização, praticamente, ainda tem muita dúvida do que vai ser fiscalizado, qual o valor da multa, que tipo de veículo pode ser fiscalizado, né? Então, assim, são uns pontos, assim, primeiro, só veículo movido a diesel que é fiscalizado, né? Geralmente com PBT acima de 3,5 toneladas, né? Carga, lotação, só carga, lotação vai ser autuado. O que é carga, lotação? Aquela carga que tem uma origem e um único destino e só uma carga no veículo, né, que ela completa a carga do veículo. Então, essa é a carga lotação. Acima disso, se tiver 2 entregas, 3 entregas, ela não entra na política do piso mínimo, já entra como carga fracionada. Então, fica fora, né? Então, como bem o Leonardo disse, tem a questão de mais entregas, né? Então, assim, se tiver mais entregas, se for um motorista que seja cooperado, seja agregado, né, ele não entra na política do piso mínimo. Então, é só aquele motorista que tem um caminhão, seja um caminhão pequeno ou uma carreta, que faça um único carregamento e uma única descarga em um único cliente, tá? Então, é isso que entra. Além disso, valores de multa, né? Ela vai de R$ 550 a R$ 10.500, né? O valor da multa, ela é a diferença do valor pago com o valor do piso mínimo dobrado. Então, se a diferença for R$ 1.000, a multa vai dar R$ 2.000. Então, basicamente é isso. Certo. E a indústria, ela está preparada? Ela está tendo esse entendimento já? Entendimento tem. Concordância já é outra coisa, né? Mas, porque onera demais o custo do produto, né? Se você tabelar o frete. Porque a gente tem produtos de baixo valor agregado, como o alimentício, por exemplo, né? O grão, o minério, algum tipo de minério, o próprio sal que vem do Nordeste, né? O gesso que vem muito do Nordeste. Um exemplo que a gente dá é o sal que vem do Rio Grande do Norte. Quase 90% de todo o sal consumido no Brasil, tanto nas casas das famílias quanto na indústria, vem do Rio Grande do Norte. E o valor agregado do sal ele é muito baixo, né? O valor do produto é muito baixo. Então o frete impacta diretamente num produto como esse, né? Que pode dobrar de valor, simplesmente por conta do frete. Certo. Léo, quais os critérios, né, que a fiscalização considera para definir carga lotação e fracionada? Então, que nem o Tomé explicou, quando uma origem e uma destino, então carregou em um lugar e descarregou em um único lugar, é uma carga lotação.
Carreguei em um único lugar, com 5 destinos diferentes, já é uma carga fracionada. Então não necessariamente precisa de carregar em lugares diferentes também, que nem é o tradicional carga fracionada, onde uma transportadora coleta em vários pontos e entrega em vários pontos. Então só o fato de ter uma origem, com vários destinos, mais de 2, ele já é uma carga fracionada e ela não participa dessa tabela de frete mínimo. Agora tem um ponto, olha para você ver o porquê que o motorista autônomo pode até ser mais prejudicado. Ele citou o fato que essa tabela é para veículos movidos a diesel, ou seja, o caminhão movido a gás ou qualquer outro tipo de combustão, ele não tem essa tabela. Mas quem vai ter condição de investir um dinheiro para comprar um caminhão desse? Somente grandes transportadores. Mais um ponto que separa, vai só empurrando o autônomo, talvez para um frete menos qualificado ainda. Por exemplo, frete curta distância. Porque o frete curta distância, se a gente for olhar na tabela de frete mínimo, quase todos eles já estão enquadrados. Aonde que não está enquadrados? Fretes de média e longa distâncias. Então, frete, por exemplo, 500, 600, 700, 2.000, 3.000 quilômetros, a maioria está fora da tabela do frete mínimo. Mas na hora que eu faço avaliação para frete de 100 km, 150 km, a maioria já está encaixada no custo mínimo. Porque a tabela do frete mínimo, ela calcula o custo mínimo do frete. E o grande peso nesse caso é o tempo do caminhão, que não está embutida na mesma proporcionalidade. Então, ela passa a estar adequada para a tabela, só que não fecha a conta. Entendi. Não sei se deu para explicar, deu para esclarecer. É complexo. Pergunta para o Alex agora. Alex, em quais situações a classificação errada entre as tabelas gera maior risco de autuação? Eu acredito que, igual o Tominho falou, a regra, né, que foi estabelecida pela ANTT, ela em alguns pontos ela pode ser, às vezes não está tão objetiva e tá tão clara, né? Então, até para a gente entender como é que é o cálculo hoje desse valor, né, do frete mínimo. Ele leva em consideração, primeiramente, o tipo de veículo, né? Então a gente tem 4 categorias ali de tipo de veículo, onde a gente tem a primeira categoria é o cavalo e a carroceria sendo da empresa contratada. O segundo tipo de veículo ele leva em consideração somente o cavalo, e o terceiro e o quarto eles seguem a mesma regra, só que com a denominação de veículos de alta performance. Então, beleza. Dentro de cada uma dessas tabelas, desses tipos de veículo, a gente tem uma tabela de produto. Então, tem uma tabela, se eu não me engano, são 12 produtos, né? São 9 ou 12, 12 produtos, né? 12 classificações de produtos, que é o que vai ser carregado ali. E em cima disso, então é feito o cálculo da tarifa. O cálculo da tarifa leva em consideração o seguinte: existe um valor por quilômetro rodado, que na tabela a gente chama de coeficiente de deslocamento, e existe um valor que é o custo de carga e descarga. Então, para simplificar, como é que vai ser o cálculo no final das contas? Eu tenho que saber qual que é o tipo de veículo, o que ele está transportando, e aí eu vou ter que saber qual que é a distância, né, da origem até o destino. E tendo essa distância em quilômetros, a gente então aplica nesse valor do quilômetro rodado e soma com o valor de carga e descarga. Aí, respondendo a sua pergunta, aonde que existe aí talvez uma possibilidade até de falha nesse cálculo, né, e de subjetividade, a gente pode pensar o seguinte: essa distância, né, o cálculo ele é feito de cidade a cidade, cidade de origem a cidade de destino. Mas a gente sabe que, por exemplo, na operação do agro, às vezes a cidade, o centro da cidade ele tem uma posição, mas a entrega de fato ela vai ser feita numa fazenda, que está a alguns quilômetros de distância. Exatamente. Outro ponto, a gente não sabe qual que é a melhor rota, porque é bem provável que a NTT ela vai levar em consideração a menor distância entre aquelas duas cidades, né? Mas o motorista, na hora que ele for executar o frete, não necessariamente ele precisa executar aquela rota. Então, são esses pontos assim que eles podem gerar ali naquele momento de apurar esse cálculo uma certa subjetividade, né?
pode ocorrer erros, então. Pode ocorrer erros, né? Por falta de ter essa clareza que ser 8 ou 80 ali, né? A gente não tem muito bem essa clareza tão definida hoje. Então- Acho um outro ponto importante é o seguinte: vamos supor que o veículo saiu abaixo do peso da capacidade dele. É uma carreta de 30 toneladas, só que ela carregou 15 toneladas porque deu volume, mas não deu peso. E eu entendo que eu estou com um eixo erguido, porque não há necessidade de eu andar com todos os eixos. Quando não chega no peso total, eu posso talvez erguer o meu eixo. Eu estou rodando com menos eixo no chão, mas o frete tem que considerar o eixo total da carreta. Então é uma subjetividade. O embarcador pode falar assim: então como você vai com eixo erguido, eu vou calcular então você com 5 eixos, e o caminhão é 6 eixos. Pode já ter uma subjetividade aí. E mais um batalhão de situações que pode ocorrer. Essa que o Alex falou da distância é o mais, vamos falar assim, o que mais pode distorcer mesmo o cálculo. Então são muitas variáveis, né, que podem levar a um erro. Pode acontecer. São muitas variáveis de fato e assim, aí acaba que essa análise, ela não tem como ela ser uma análise, vamos dizer, automática ali, né? Porque vai ter essas nuances, né, que podem ter durante essa variação ali. Certo. Tomio, na prática, os valores, de onde vêm, né, os valores da tabela de frete mínimo, se a gente for considerar a composição do piso? O cálculo foi feito na época pela Exalc USP, né? Eles colocaram ali no cálculo que eles fizeram junto à NTT, todo o custo de um veículo, custo fixo, né? Depreciação, custo de um veículo novo, custo de um implemento, né? O custo do diesel na época, do valor do combustível. Houve um estudo, então, Houve um antes de estudo. definir essa tabela. Exato. A única coisa que a gente pensa assim, foi feito um estudo muito bem elaborado. Se você ler ali realmente a lei, você vai ter detalhes ali que nem o transportador faz conta, né? Então foi muito bem elaborado. Eu só acho que eles pecaram em não dividir essa informação de forma mais aberta com quem realmente conhece a operação, que é o transportador, né? Por quê? Porque, assim, não criticando a forma que foi feita, a tabela é muito bem elaborada, como eu disse, porém, ela não reflete tanto a realidade, né? Porque elaborou-se uma tabela calculando o valor do veículo, né? Por tipo de veículo, com certeza, um veículo maior, ele tem um custo maior também, né? Mas calculou o frete nessa proporção, foi bem feito. Porém, o cálculo do frete foi feito só por eixo de veículo. Então você vai pagar um frete calculando o eixo, não pela capacidade do veículo geral de carga, né? Então, por exemplo, a gente tem composições de 7 eixos que um tipo de veículo pode ter capacidade para 36 toneladas, como pode ter para 40, com 4 toneladas de diferença na mesma quantidade de eixos. Então né? faltou ouvir mais gente aí para definir. faltou... Né? Na teoria é interessante, mas na prática... Exatamente. E é essa confusão que está dando agora, justamente com os autônomos, né? Porque o frete tonelada ficou mais em conta para a indústria num veículo que tenha mais eixos, e um veículo com menos eixos, o valor fica maior, né? Um outro ponto também importante é a idade do veículo. Uma coisa Também influencia. eu fazer com um veículo de 30 anos de uso, outra coisa eu fazer com um caminhão de 2 anos de uso. Exatamente. O cálculo foi feito em cima de um veículo zero, né? Então, quem tem veículo zero hoje? Autônomo não tem. Entendi. E por que a tabela é atualizada com tanta frequência, Tommy? O que acontece? Não, ela só é atualizada quando tem o reajuste do diesel. O gatilho é o diesel. Ah, né? sim. Então o diesel, se ele tiver um reajuste de 5%, aí a tabela é reajustada conforme o gatilho. Se tiver 3 aumentos no mês, realmente ela vai sofrer os 3 aumentos dentro do mês. E se reduzir o diesel E também. se reduzir também em 5%, também reduz a tabela. O piso mínimo, né? O pessoal não balizada gosta que chama de tabela, é piso mínimo. Entendi. Um ponto importante é porque a gente está vivendo um momento de estabilidade no preço do diesel. Mas se fosse uma época de 2020, 2021, aquela época da pandemia, aquela instabilidade ia trazer um transtorno para precificação de frete, até mesmo para vender o produtor, para fazer a venda da soja dele. Como é que ele vende uma soja no preço futuro? Qual o preço?
Realmente, a gente está numa fase até estável, né, A gente do tá preço numa do combustível. O combustível está estável já tem um tempinho. Um tempinho. Mas então, se acontecer, né, tomara que não aconteça, mas uma instabilidade como a gente já viu, Já aí vem fica complicado para todo o setor, né? todo o setor. E aqui você fez uma pergunta assim, e quem paga a conta? Eu acho que ninguém respondeu, mas quem paga a conta é o consumidor, não tem outro. O consumidor final, no Não fim das tem contas, como. é ele. Ninguém pode ser que a pessoa não passe o prejuízo daquele mês, mas ele vai diluir para os próximos meses. É que nem o roubo de supermercado. O roubo de supermercado, quem paga é o consumidor. Aqueles 8% do desperdício, perda, roubo, extravio, tá no preço do produto. É o gato da energia, quem paga é o consumidor. Com né? toda certeza. Mesmo que ele faça tudo corretamente, ele paga o erro do outro. Ele paga o erro do outro. Leonardo, e a multa, como que ela é calculada? Que nem o Tomio falou, ela é a diferença entre o valor negociado e a tabela, né? Então vamos supor que a tabela foi R$1.000 e pagou o motorista 800, R$200 a diferença. Vezes 2, dobrou, 400. Só que tem um mínimo, o mínimo é 550. Então essa multa que seria de 400 vai pagar um mínimo de 550. E ela também tem um máximo que é de R$10.500. Então ela oscila de 550 a R$10.500. E tem um ponto aí, um ponto de questionamento. É para a indústria e para o transportador? Porque na lei fala uma coisa, a prática segue outra. E aí, Tomi, o que você me fala? Vamos falar o que está na lei. Está na lei, paga a multa o contratante. Quem é o contratante? A indústria contratou a transportadora. Se a indústria pagar abaixo do piso mínimo para a transportadora, ela vai ser autuada. E se essa transportadora subcontratar esse frete, pagando também abaixo do piso mínimo, também será autuada. Então, na verdade, assim, se a transportadora subcontratar um frete abaixo do piso mínimo e ela recebeu também abaixo do piso mínimo, serão os dois, tanto a transportadora quanto a indústria, os autuados. Da mesma forma, o mesmo valor. Até porque não tem como a pessoa receber menos que o mínimo e pagar mais. Aí é o inverso de um negócio. Uhum. Certo. Tomi, continuando aqui com você. Operações municipais sem MDF, com nota de serviço, entram ou não no radar da fiscalização? Não, conforme a norma, a operação municipal que não tenha manifesto, o MDFE, não entra na política do piso mínimo. Somente hoje a fiscalização está sendo através do manifesto do MDFE, então só operações intermunicipais e interestaduais. Certo. E onde a lei do frete mínimo funciona bem hoje e onde ela ainda precisa evoluir, Tomi? Ela funciona bem se todo mundo cumprir a lei, né? A evolução, acho que depende de alguns ajustes ainda, né? Como eu citei no começo, né? Se você recebe um valor fixo, por exemplo, eu recebo 10 mil para fazer um frete, e esses 10 mil é o valor do piso mínimo, como é que eu vou subcontratar, né? Tirar a minha margem de lucro, meus impostos, meu custo administrativo, né? Então precisa realmente haver um ajuste dessa forma, para que o autônomo, que foi quem reivindicou o piso mínimo, não seja ele excluído do transporte rodoviário de cargas, como está sendo devido ao piso mínimo, porque com essa política autuando o transportador, vai inibir o transportador de subcontratar. É isso que está acontecendo na prática, né? Quem puder não subcontratar, vai fazê-lo, como tem transportadoras hoje que já não subcontratam, porque ela não consegue repassar esse custo para a indústria. E como muitas indústrias não estão ainda adequadas, se adaptando à lei do piso mínimo, e precisam, porque as multas estão chegando, os números estão aí, né? Então todos, de uma forma ou de outra, em uma hora, vão ser autuados, né? Então é lei, é o que eu disse, a única forma de sair disso aí é cumprir a lei, né? E ajustar da forma que precisa ajustar, para que realmente o autônomo não seja excluído do cenário. Então, assim, um ponto importante é que o transportador, na hora de precificar o frete, ele tem que embutir o seu custo de margem administrativa, gerenciadora de risco, apólice de seguro, rentabilidade. Ele tem que embutir isso para fazer o repasse do terceiro. Se eu não possibilito fazer o repasse do terceiro, eu executo com a minha frota. Não tem motivo de pôr o terceiro, eu ponho a frota. Aí eu prejudico novamente quem? O autônomo.
Então, assim, eu acho que a tabela do frete mínimo, ela tem coerência, mas ela precisa fazer alguns ajustes, mas o mais importante, ela precisa ser praticada a nível nacional. Quando a gente pega numa região onde é rica de caminhão, rico de cargas, eu tenho muita oferta de carga e um volume de caminhão razoável, eu consigo praticar ela bem. Mas quando eu inverto, eu vou lá para o Nordeste, eu tenho poucas cargas, para muito caminhão que está lá, eu não consigo. E se eu embutir isso, o meu produto inviabiliza. Eu estou falando de uma competitividade interna. Eu nem estou falando de produtos externos, produto chinês, produto de outro país. Então a nossa indústria brasileira, ela querendo ou não, ela está uma indústria sucateada. Então se eu faço ela ficar menos competitiva, eu fortaleço as importações. Então assim, é um ponto estratégico para se mexer com essa tabela de frete mínimo. Então tem as regiões que estão mais desenvolvidas, funciona melhor. Com certeza. Por exemplo, o embarque de São Paulo para o Nordeste, tabela de frete mínimo não é problema. Mas do Nordeste para o São Paulo é problema total. Mato Grosso também, em alguns momentos, Mato Grosso para o Porto Santo é problema. Outros momentos não. É período de safra. Período de safra, frete aumenta, né? A questão do piso mínimo, ela é muito complexa, eu digo, né? Porque, assim, ela impacta diretamente no custo Brasil, né? Às vezes as pessoas me perguntam, se é a favor ou é contra? Eu acho que não deveria existir se nossas entidades, nossos órgãos governamentais trabalhassem direito, né? Ela só existe porque tem muita empresa que trabalha errado. Só existe porque tem muita lavagem de dinheiro, né? Não só no transporte, né? A gente vê em posto de gasolina, supermercado, até a loja do Boticário, que descobriram 90 e tantas lojas do Boticário que estavam envolvidas com lavagem de dinheiro. Então, assim, as pessoas acabam usando alguns artifícios, alguns meios, né, para fazer coisa errada, e quem depende do transporte, que é o transportador sério, o autônomo, né, acaba ficando fora, né, porque ele não vai ter como reivindicar o valor correto. Então, por isso, o piso mínimo veio como se fosse um remédio para tratar essa doença, mas não é. Né? Hoje a gente está perdendo os autônomos no mercado. O ano passado foram quase 100 mil autônomos a menos, segundo números da NTT. Esse ano deve passar disso, porque tem muita gente que não está conseguindo trabalhar, justamente está ficando fora do mercado, justamente por conta do piso mínimo, que foram as entidades dos representantes dos autônomos que reivindicaram junto ao governo, junto à NTT, né? Então, além da falta de motoristas que nós temos no Brasil, hoje a gente tem, para se ter uma ideia, nos últimos 10 anos nós perdemos 1.200.000 motoristas de caminhão no Brasil. Nossa, é muito. É muito. 1.200.000 que não renovaram a habilitação mais, que não quiseram saber. Ficou insustentável. Não dá para trabalhar dessa foi trabalhar forma, de Uber, foi fazer outra aposentou, coisa. foi montar uma lanchonete, seu próprio negócio e saiu do mercado. Tanto é que o governo criou uma regra agora recente, né, de poder tirar a sua carteira de habilitação sem ter que passar pela autoescola, né? Desburocratizou um pouco, porque muitos também não estavam conseguindo renovar a carteira pelo custo da carteira. Então, na hora que ele fazia o custo do investimento versus o resultado de salário ou alguma coisa, ele falou, não vale a pena, vou para outra atividade. E o prazo que tirou a carteira, né? Demora, né? quase um ano para você tirar uma Era uma burocracia enorme, né? Então, assim, nesse meio período aí, 6, 8 meses, o cara muda de ideia, fala, não vou mexer com isso mais não, vou montar outra coisa, vou pro Uber. E assim, o cara se tornar um carreteiro, ele primeiro tem que ser um motorista de truque, entendeu? Ele tem que ter a categoria C ou D. Durante um ano. Então, assim, o cara quer trabalhar numa carreta, ele tem que esperar um ano esquentando a sua carteira com a categoria C ou D, para depois ir para a carreta. E na hora que ele vai para a carreta, você entrega a carreta para ele não sabe conduzir. Aí é complicado. Fora o fato de que os países de primeiro mundo estão importando, né, os nossos motoristas. Ah, é? Tá tendo essa... Com certeza. Tem até agência de exportar motorista. E por que tá faltando motorista lá? Também. Os nossos motoristas... Não, faltando também. É um problema mundial essa questão de motorista, né? Porque com a tecnologia chegando, né? Todo mundo querendo trabalhar em casa, ser youtuber, montar
alguma coisa nesse sentido. No Brasil, a particularidade, né? No Brasil, o maior problema vem de muita regra, né? Muita exigência em cima do motorista, muita cobrança, muita lei, muita norma. E aí o próprio pai acaba desincentivando o filho. Antigamente o pai viajava com a criança, com o filho nas férias, né? E aquele moleque ia crescendo e ia tomando gosto pela coisa. Hoje é proibido, né? Hoje a própria indústria, não digo que é indústria, mas as seguradoras impuseram na indústria muitas proibições, muitas regras, o nosso chamado PGR que nós sofremos, né? Que é o Plano de Gerenciamento de Risco, que exige que o motorista seja quase um super-herói, né? Que ele seja um robô, que ele tenha o lugar certo para ele parar, o lugar certo para ele ir no banheiro, né? Que o caminhão não pode parar naquele lugar, não pode parar nesse, aí chega na porta do cliente, né? Falta infraestrutura para o motorista tomar um banho, descansar, né? Uma sala para ele assistir um joguinho de futebol, que seja, né? Então esse tipo de coisa foi se perdendo, né? Ninguém investiu, ninguém olhou para esse lado mais humano do motorista. E aí foi realmente perdendo o interesse. Hoje nenhum motorista que tenha filho jovem quer que o filho seja motorista, justamente por esse problema. E nós precisamos resgatar isso, resgatar essa vontade do motorista voltar a ser caminhoneiro, querer viajar ao Brasil, né? Os salários são bons, as empresas pagam bons salários, né? Os caminhões estão cada vez melhores. Melhores, né? Confortáveis. Os caminhões hoje são melhores do que qualquer carro pequeno de passeio, tanta tecnologia e conforto que tem, né? Então, realmente, a gente tem que resgatar isso. E são políticas públicas, né? Isso aí não depende só da transportadora do Leonardo, não depende de mim, depende de uma conjunção de fatores, né? Principalmente vindo de cima para baixo, porque precisa mudar questões de segurança, né? E principalmente infraestrutura para os motoristas, que hoje não tem. Não falando nem na parte de segurança, né? Que é lamentável, né? Então falta um olhar mais humano para a categoria, né? Totalmente. Como separar negociação comercial de conformidade legal, especialmente em contratos com transportadores que já têm tabelas balizadoras? Quer falar, Alex? Assim, esse ponto é interessante porque, igual o Tomil falou, né? Não tem muito o que fazer. Lei tem que ser cumprida, né? Então, assim, é lógico que no mercado existe, né? É sabido que existe muitas empresas, muitas indústrias que estão ainda operando abaixo do piso, né? Até por isso que tem tido essa fiscalização, tem tido esse elevado número de multas, mas essas indústrias, esses embarcadores que estão operando dessa forma, não tem outra saída, né? Vai ter que ter um aditivo contratual, vai ter que ter uma renegociação com os fornecedores para que eles de fato entrem na norma da lei, né? Então, o que precisa ser feito, eu acho que é até uma oportunidade nisso, né? É que tanto os embarcadores quanto as transportadoras, elas utilizem esse momento até para fazer uma análise de todas as rotas como um todo, né? Porque é muito comum que, às vezes, uma indústria ela vai ter algumas rotas onde ela está pagando abaixo do piso, mas ela vai ter muitas outras rotas que ela está pagando acima. Então, assim, é uma oportunidade, inclusive, para ambos os lados, para fazer um estudo disso e tentar equalizar da melhor forma possível para que, vamos dizer assim, essa balança fique equilibrada no final das contas, né? Certo. E pode continuar com você, Alex. Com a atualização da lei, o que muda para embarcadores e transportadores? O que pode facilitar e o que pode dificultar a operação? Então, o que muda é exatamente esse processo, né, de contratação, né? Então, precisa ser levado em consideração que a partir de agora existe uma regra e essa é uma regra que precisa ser obedecida. E tendo isso em mente, né, embarcadores e transportadores, eles vão precisar seguir isso e aí a gente tem algumas facilidades, né? Então, sistemas TMS, eles apoiam muito nesse sentido, até para trazer essa informação de forma mais fácil, né? Porque hoje existe até uma dificuldade tanto da parte do embarcador quanto da parte do transportador em entender qual que é esse valor, né? Então, quando a gente vai principalmente para as operações do agro, isso
tem uma complexidade ainda maior. Então, eu acredito que essas empresas elas vão se apoiar muito em tecnologia, né, e muito em processos para ter esse apoio e conseguir fazer esse trabalho da forma menos traumática possível, né? E não tem como a gente não falar da Z-Chip, né? Vamos falar o que vocês têm feito, né? O que a empresa vem trazendo de novo para apoiar os embarcadores na conformidade com essa lei. Então, desde o início do ano, né, que a gente viu que estaria, vamos falar assim, apertando um pouquinho essa lei que já é um pouco antiga, a gente já começou a se mexer para inicialmente trazer na plataforma a parte informativa, né? Então, hoje, dentro da plataforma Z-Chip, o embarcador, na hora que ele está contratando o frete dele, ele consegue saber ali, baseado nas informações que ele está colocando, então, baseado na origem, baseado no destino, no perfil de veículo que ele quer contratar e no produto que ele carrega, ele já consegue ver no momento que ele vai ofertar esse frete para os parceiros dele, qual que é o valor mínimo. Então, já tem uma segurança maior. Exatamente. Então, ele já tem hoje essa capacidade de entender e se planejar, né, o quanto ele vai gastar e em paralelo a gente tem feito também um trabalho de fazer gerar relatórios para esses clientes que já operam na nossa base, para eles terem um entendimento de se ele está dentro ou se ele está fora. E aonde que ele está dentro e onde ele está fora, né? Então, assim, olha, essas rotas aqui eu preciso de ter uma atenção, que aí a gente volta naquele ponto. Eu vou talvez precisar renegociar com os meus parceiros. Enquanto essas não, essas eu tô com a margem já de segurança. Então, assim, esse é um ponto que hoje já existe dentro da plataforma, mas a gente tem trabalhado muito pensando agora em mecanismos de adicionar restrições para que isso não aconteça, porque até então a gente está trabalhando de forma informativa. Então o embarcador, o contratante, ele tem à disposição dele uma forma de entender se aquele valor que ele está trabalhando ali, ele está ok ou não, mas ele ainda hoje ele pode trabalhar de forma, vamos falar assim, abaixo do piso. E hoje a gente está trabalhando em alguns mecanismos para coibir isso. Então, desde o momento da contratação até o momento do carregamento e a auditoria disso. Então, vocês reduzem os riscos de não conformidade, de questão da auditoria, da fiscalização. Exatamente. Então, assim, a parte da contratação, ela é a parte, vamos falar assim, mais simples, a parte inicial. Por quê? Eu tenho o conjunto de informação para fazer o cálculo, apresento o cálculo para ele. Mas beleza, pode ser que ele contratou com esses valores, mas hoje, operacionalmente, não existe uma garantia de que o veículo que vai ser enviado é o mesmo veículo que foi contratado, né? Então pode ser que o transportador ele acabe enviando um veículo com um perfil diferente que faça com que na hora que for feito o transporte, isso lá na frente vai gerar um problema, porque quando o transportador for emitir o CT, o documento fiscal desse frete, ele vai acabar emitindo como um tipo de veículo diferente daquele que tinha sido contratado. Nesse ponto, então, hoje a Z-Chip ela está desenvolvendo um mecanismo para que a gente consiga restringir que o carregamento ocorra se ele não está dentro do planejado, né? E lá na ponta final a gente conseguir fazer também a auditoria disso, que é o que foi planejado é o mesmo que foi contratado, olhando o documento fiscal. Então, esse é um ponto que a gente pega essas três pontas aqui e consegue dar um parecer para o embarcador de que ele está dentro da legislação e quando ele não estiver, por que ele não está e aonde que isso vazou, né? Então, assim, acho que é muito importante, porque vai haver casos que assim, vai haver essas multas, mas ele precisa entender onde é que está isso, né? Porque o embarcador, ele trabalha com um volume de frete muito grande.
Então, e pode ser que essas autuações elas vão demorar a aparecer, né? Então ele fez um frete hoje, pode ser que essa autuação vai aparecer para ele daqui 30, 60, 90 dias. Então, pensando num volume desse, ele precisa, de alguma forma, quando ela aparecer, entender, tá? Então ela foi aqui, ou se já se antecipar isso, né? Uhum. Inclusive, Tomi, como que as empresas podem verificar se foram multadas ou autuadas? Existe no próprio site da NTT, né, a área do autuado, chama, área do autuado. Ali ela vai fazer o cadastro, né, tem que fazer o cadastro primeiro no gov.br e depois o cadastro da área do autuado. E ali ele tem acesso a todas as multas da NTT, ou seja, multa de balança, do piso mínimo, né, qualquer tipo de autuação da NTT pode verificar direto ali. Processo simples ali, entra no simples, Gov. Uhum. É que, assim, às vezes demora a cair em sistema, né? Pode demorar quanto tempo? O prazo da NTT para te enviar uma multa é de 5 anos, né? A legislação é essa, 5 anos. É uma caixinha de surpresa. Então acontece às vezes da empresa nem funcionar mais e chegar a multa. Não então, é igual multa de carro que chega super rápido. Não. Foi ontem a multa. Mas eles estão trabalhando, está sendo mais rápido agora, né? Geralmente aí tá demorando até uns 90 dias chega, né? É para chegar, né? O que eles nos prometeram, agilizar esse processo aí para que realmente não fique multa lá caducando lá e às vezes você já vendeu o caminhão e chega a multa daquele caminhão 2 anos depois, como já aconteceu várias vezes aí. Aí é todo um processo burocrático depois, né? Para outra pessoa que comprou e aí tem que resolver esse problema. Alex, Fora um ponto importante é a restrição que acontece com o não pagamento dessas multas, né? Esse dia eu fui comprar alguns caminhões e a gente usou um fundo do governo, né? Um dinheiro de empréstimo do governo, que é o Finame, né? Só que o Finame não faz para quem tem alguma restrição com o governo federal. Então a multa da NTT, a NTT é um órgão do governo federal. Então essas multas pode também restringir a crédito bancário. Ela barra, não dá para você além de acessar. Barrar a operação, ela te negativa no Serasa, né? Porque ela vai para dívida ativa. Vai, dívida ativa. É importante assim, quem está envolvido, né? Todas as empresas que estão envolvidas nesse setor, sempre tem alguém que dá uma entrada ali no site, ali no portal da NTT, ali pelo menos uma vez por semana e dá uma consultada, né? Isso é o que a gente orienta para evitar deixar de olhar, fica lá 3 meses sem consultar e acontece esse tipo de situação. Certo, então é sempre estar dando uma olhadinha ali no sistema, né? Bom, Alex, em algumas operações, por exemplo, como o agro, as operações do agro ou fracionados dedicados, isso torna a aplicação da tabela mais complexa. Como que a tecnologia pode auxiliar nesses casos? Então, o agro, né, ele traz uma complexidade, porque se a gente for pensar a forma como é feito o cálculo, né, o cálculo do piso, ele é um valor cheio, no final das contas, né? A gente pega ali a distância, multiplica pelo valor por quilômetro rodado e soma com o valor de carga e descarga. Então ele é um valor cheio. A gente já tem uma diferença aí, porque o agro, ele geralmente contrata por tonelada. Uhum. Então, aí já é o ponto inicial de complexidade. Por quê? Quando no agro a gente tem uma característica que as cargas, elas geralmente vêm em uma quantidade muito grande que a gente chama de lote. Então, ao invés de a indústria contratar um veículo específico, ela precisa fazer um contrato para escoar uma quantidade maior de mercadoria ali. Então, por exemplo, 500, 1.000, 2.000 toneladas de um produto. E a forma como é feito esse escoamento, aí vai variar. Por quê? Pode ser que vai ser utilizado um veículo de 6 eixos, de 7 eixos, 9 eixos. Precifica o lote. Chega para o transportador e fala assim, quanto que você me cobra para levar esse lote? Ele falou, esse lote eu te cobro X reais. Uhum. Mas na hora de escoar, isso que o Alex falou. Quem vai escoar? Vai ser uma carreta simples, uma carreta trucada, um bitrem, um rodotrem. Quem vai escoar? Uma hora eu posso estar dentro da lei, outra hora eu posso estar fora da lei. Mas tem um mais gravante, que é esse que o Tomio citou mais cedo um pouquinho. Ele falou assim, Leonardo, você tem uma carreta lá com 7 eixos. Então eu tenho um cavalo com a carreta 4º eixo, que vai carregar 35 toneladas. Mas ao mesmo tempo eu tenho um bitrem, 7 eixos, que vai carregar 39 toneladas.
Então, esse 35 para 39, essas 4 toneladas, pode ser que esse bitrem está dentro do preço da tabela do frete mínimo, mas ao mesmo tempo a carreta está fora. Fora o fato também de implemento. Eu pego uma carreta da marca X, uma carreta da marca Y, ela tem diferença de peso. Essa diferença de peso, se ela for um implemento mais leve, eu carrego mais. E se eu carrego mais, eu tenho mais chance de entrar no frete, na tabela do frete mínimo ou não. Então, assim, o agro é extremamente complexo trabalhar com essa tabela. Já E ao o Brasil contrário, é agro, né? É agro. O Brasil é agro. o mesmo problema acontece ao inverso do e-commerce, por exemplo. O e-commerce são cargas leves, volumosas, né? Embalagens também, a gente tem muita indústria de embalagens leves, né? Isopor, por exemplo, que é usado muito na construção civil. E assim, e aí já é o inverso, né? Aí o veículo com menos eixos, né? Que tem um frete melhor. Então Porque depende da a indústria, os grandes players aí, como o Mercado Livre, Shopee, por exemplo, estão dando preferência para veículos com menos eixos e maior capacidade volumétrica, volume de carga, né? Então, ao contrário do agro, que são cargas pesadas, né? Não só o agro, como mineração, bobina, Material de aço, né? construção, né? Então, são cargas pesadas, tem essa particularidade de quanto mais eixos, o frete tonelada menor. Agora, cargas leves já é o contrário. Quanto Então, menos eixos, olha para você ver. o frete melhor. Você pega uma carreta de 15 metros e 40, 15 metros e 30, baú. Se eu ponho 2 eixos nela, um frete é uma coisa. Se eu pego essa mesma carreta, 15 metros e 30, e eu ponho 4 eixos nela, já é outro frete. E isso é interessante, esse ponto que eles comentaram do agro, porque o que a gente tem visto, né? Apesar de estar aí no início, a gente tem visto que os embarcadores do agro, o que eles estão fazendo? Eles estão agora priorizando o carregamento dos veículos maiores. Então, pensando nisso já, então às vezes aquela oportunidade que tinha para os veículos, às vezes ali de 6 eixos, não vai ter mais. Agora isso vai ser movido para o veículo de 9 eixos ali, porque no final das contas é a economia que vai ditar esse processo aí, né? Eu equalizo a minha tabela. Por exemplo, vamos voltar lá naquele lote, era 2.000 toneladas. Eu precifico ela inteirinha naquele veículo de 9 eixos. Então, dentro do veículo de 9 eixos, eu estou dentro da tabela. Só que na hora que vem um veículo de 6 eixos e carrega alguma carga, alguma parte daquele lote, ele está fora da tabela. Ele tá fora. Apesar de eu ter colocado dentro da tabela, considerando um 9 eixos. Só que eu falei assim, fazer isso em fora de temporada de safra, pode até fazer. Tem lá 5 caminhões para embarcar no dia, 10 caminhões. Eu quero ver fazer isso na alta temporada, onde tem que embarcar 1.000 caminhões no dia. Vamos botar, hoje tem por 1.000. Daí não dá para escolher o veículo. Não, até carrinho de pipoca entra. Mas aí é possível que nesse cenário, né, como, vamos dizer, a demanda tá maior, talvez o custo do frete, ele não, o embarcador, ele vai estar mais propenso a trabalhar acima ali, né, porque ele não vai ter tanta disponibilidade de veículo, então ele vai acabar talvez operando um pouquinho acima ali nesse período que é curto, no final das contas, a gente olhar o ano inteiro, né. 3 meses, 2 meses e meio, né? Isso. Na safra, sim, né? E assim, a diferença, como ela foi calculada por eixo, o piso mínimo, dá 15% de diferença do frete tonelada de um eixo para o outro. Então, por exemplo, se o 9 eixos, o rodotrem, né, ele custa R$100 a tonelada para a indústria, para o embarcador pagar, para uma carreta de 6 eixos ele vai custar 130. Mais ou menos isso. Então, mais ou menos não, então, 30% de então, diferença. Não é Você muito. tem 9 eixos, 3 eixos, 6 eixos, 3 eixos de diferença, 15% cada, 45, na verdade vai ser Não, até vai dar mais. 10. É porque não tá tem 10. o de 8, não tem o de 8 eixos, É. né? Então vai dar 15% pro de 7, mais 15 pro de 6. Tá Dá certo. 30%. 30%. É muita diferença para quem paga o frete, né? Num volume, vamos botar no exemplo, de 2.000 toneladas. Com 30% certeza, é a mais muito. por tonelada, Com certeza muita faz uma coisa. diferença grande. E o produto, o frete normalmente pode representar aí 15% do produto, mas tem produto que o frete representa 25, 30, 40%. Sim. Então você falar de 30% de
de um serviço que representa 40% do produto, a gente está falando de 12% lá no preço final. É muita coisa. Muita coisa. Bom, gente, o papo tá bom, mas a gente já tá caminhando para o fim, né, desse episódio. E para finalizar, eu queria que vocês falassem assim, olhando para frente, né, de que forma a tecnologia pode transformar a adaptação à lei do frete mínimo em algo mais estruturado, mais contínuo e menos problemático, assim, menos reativo. Eu penso que assim, a gente tem que encarar, né, às vezes um desafio como uma oportunidade, né? E aqui a gente está tendo uma oportunidade, igual o Tominho até falou no início, né? Esse cálculo que foi feito para chegar nesses valores da tabela, nem o transportador fazia isso. Então, assim, para definir qual que é aquela tarifa do piso mínimo ali, às vezes nem o embarcador faz esse cálculo hoje atualmente, né? Então, a gente vê aí, então, que, de certa forma, para alguns players ainda falta uma inteligência de mercado nesse sentido. Então, olhando para isso, olhando para o lado de oportunidade, a gente vê que a tecnologia ela vai apoiar em trazer isso de forma mais fácil, né? Por quê? Porque a logística no Brasil ela é muito complexa. Então, assim, a gente tem players de diferentes segmentos que têm diferentes necessidades, né? É só a gente olhar a quantidade variável que é para chegar nessa tabela. E fazer isso na mão, né? Pegar o Excel ali, botar essas variáveis tudo e ficar fazendo isso, pensar em todos os cenários possíveis, eu diria que é humanamente impossível. Então, o que a tecnologia vai possibilitar? Vai possibilitar fazer com que essa análise ela seja feita de forma mais ampla, mais automatizada e levando em consideração todas essas nuances, né? Porque no final das contas, o que eu acho que a indústria quer, o fornecedor quer, é aumentar a eficiência, né? Então, todo mundo está querendo aumentar a eficiência, que é fazer mais com menos. E a logística, a tecnologia, com o advento de inteligência artificial, com o advento de automação, ela vai possibilitar isso, né? Então, assim, é o que hoje a gente tem trabalhado, que é criar esses mecanismos para não só se proteger da questão do risco, né, e nesse sentido, mas usar isso como oportunidade para alavancar, aumentar a eficiência e gerar insight para quem está operando nesse mercado que é tão complexo. Um ponto importante é o seguinte, a Z-Ship tem um papel, quando a gente foi constituir a empresa, a gente até pensou, e o banco de dados? Vai ficar isolado ou unificado? Foi um questionamento lá atrás. Eu falei assim, unificado. Então, Alex, vai por unificado. Por que unificado? Quando eu coloco todo o histórico da indústria A, B, C, D, e quanto mais o Z-Ship crescer, mais isso vai ser possível, a gente consegue ver comportamentos similares entre um embarcador e outro embarcador, entre um fornecedor de frete com outro fornecedor. Essa eficiência ela vai ter que entrar dentro do frete colaborativo. Então hoje, o grande problema hoje de um transporte é custo de tempo do caminhão. Então o custo fixo do caminhão é altíssimo. Então, por exemplo, uma tabela de alta performance, que é aquela tabela C e D, né, que ela reflete sobre a A e B, ela é uma tabela de alta performance. Classifica a alta performance fazer o carregamento e descarregamento em 3 horas. Isso é sonho. Se carregar o caminhão em 3 horas, eu já estou alegre. Não consegue. Então, o que a gente precisa de melhorar é o tempo de carregamento, é o tempo de descarregamento e a comunicação daqueles veículos que estão rodando vazio. E por que ele está rodando vazio? Porque ele não sabe que tem carga? Não. É porque ele optou por não esperar a carga. Ele optou descer vazio. Então, algumas vezes, o caminhão não carrega o sal lá no Mossoró, lá no Rio Grande do Norte. Ele volta vazio em São Paulo, 2.500 km. Ele volta vazio 2.500 km porque tem uma carga melhor em São Paulo para ir embora. A gente vai ter muita capacidade de dar análise e previsão de valor de frete para o futuro. Então, para as trades,
as grandes trades, para elas são de extrema importância. Falei, Leonardo, qual é o frete de 2026? Falou, de acordo com o histórico, é isso. De que histórico? Ué? 20 anos de histórico, tá bom? 15 anos de história cruzada, analisada, com inteligência artificial e tudo mais. Então é melhor do que o que você acha. Com certeza. Então eu acredito que o Z-Chip vai trazer muito conhecimento e agregar muito na eficiência do transporte brasileiro nesse passo. Muito bom. Muito obrigada a vocês pela participação aqui. Acho que foi bem... Deu para tirar muitas dúvidas, né? Quem está nos assistindo. E foi um prazer estar aqui na mesa de grandes pessoas aí com muito conhecimento. Obrigada, Tomi, pela participação. Agradeço o Leonardo pelo convite, Alex, agradeço a todos aí da Z-Chip, da Expresso Nacional, que me convidaram e está sendo uma experiência muito bacana estar aqui em Uberlândia. Obrigada, Alex. Obrigado. E, bom, ainda tem muito assunto, né, para os próximos episódios também. Eu espero que vocês tenham gostado. Siga as nossas redes sociais e continue nos acompanhando. Até a próxima.